Prometemos e voltamos aqui esperando você, mas viemos para a mesa porque, como sempre, o Dr. Jamal trouxe um leque de exemplos para a gente entender direitinho o assunto. Hoje a nossa pauta é labirintite. Labirintite, exatamente. Labirintite é uma história bem complicada, né? Por que a gente... Isso. Por que dá essa sensação que a gente fica... Perde equilíbrio, fica mareada? Peraí. Bom, em primeiro lugar, o nosso ouvido é responsável não só pela audição, como também pelo equilíbrio. É isso aí, a primeira noção é que o ouvido serve também para equilibrar. Por isso que quem cuida da labirintite é o médico otorrino. Por que o equilíbrio? Qual a relação do equilíbrio com o ouvido, doutor? Vamos ver agora, nesse momento. Tá aqui um orelhão que eu trouxe para vocês verem, né? Nesse orelhão, mostra então o canal do ouvido, a membrana do tímpano. Aqui vamos usar para audição. Mas olha quem tá aqui dentro. O labirinto. O labirinto são canais. Esses canais têm líquidos e pedrinhas dentro dele. E dependendo de como a gente vira, olha que lindo, todos os movimentos vão ser captados em qualquer direção, para cima, para baixo. Então, o labirinto é o órgão do corpo humano responsável pelo equilíbrio. Ele informa para o cérebro que nós estamos, então, nos movimentando ou não. Uma pergunta. Pergunta. O tamanho real do labirinto, qual que é mais ou menos? Bem pequenininho, bem pequenininho. Ele tem mais ou menos 1 por 2 centímetros, 1 por 2, mais ou menos. Tem essa função tão importante? Essa função primordial nas 3 dimensões. Qualquer lado que eu esteja me movendo. Veja bem, você está no elevador de olho fechado, você sabe se ele subiu ou desceu. Exato. Você tem que saber. Sabe quando você está parado no trânsito e o carro do lado anda um pouquinho para trás, você se segura, acha que foi o seu? Porque a sua visão enganou o seu labirinto, enganou o cérebro. Legal. O labirinto disse que você está parado, a visão disse que você está andando, o cérebro te dá uma instabilidade. Então, gente, estes canais chamam-se canais semicirculares, eles são responsáveis pelo equilíbrio. Eles têm outro nome também, vestíbulo. A gente chama de vestíbulo também. Então, os exames vestibulares são exames que são também do labirinto. Que coisa! E agora, muito interessante. A labirintite tem os seguintes sintomas principais. O primeiro, o mais difícil, é tontura. A tontura tem 2 tipos, Regina. A giratória, a pessoa sente tudo girar, ela sente girar ou o mundo girar. E a tontura não rotatória, que é aquele desequilíbrio que também pode ser decorrente da labirintite. Pode estar acompanhada de perda auditiva, sensação de ouvido tampado, sensação de descer a serra, zumbidos, ânsia, vômito, taquicardia, mal-estar. Então, a labirintite, gente, é uma coisa muito complicada porque ela tira da pessoa o seu autocontrole. Já pensou? Você tá consciente, você tá com a sua cabeça perfeita, mas não consegue andar. Tira autonomia. Tira autonomia. Tira autonomia. Inclusive, os idosos têm um problema terrível quando tem a labirintite. Exatamente o que você falou. A pessoa já não pode sair de casa, tem medo de sair de casa, tem medo de cair, às vezes cai, se machuca, bate a cabeça, se fere. Gente, labirintite é um problema muito sério e precisa ser detectado corretamente e ser tratado. Sem dúvida nenhuma, doutor Jamal. Não é? O que mais temos aqui na mesa? Em primeiro lugar, para a gente saber se é ou não é labirintite, nós temos que olhar o ouvido através de um exame, esse aparelhinho aqui, então, ó, chama otoscópio, ele tem uma luzinha, ó, vou colocar na câmera aqui, ó, a luzinha. Então a gente examina o ouvido, certo? Mas a gente pode usar um diapasão também. Diapasão? É. Que usa para afinar violão? Usa, exatamente, esse aqui, ó, 1024 Hz. Então ele tem o de 512 e de 1024 Hz. A gente faz assim, Deixa eu ver. Ai, tá faz vendo? pi. Não é? Ó. Será que dá pra ver no microfone? Põe o microfone. Vamos tentar aqui, ó.
Olha lá. Deu para ouvir? Então, Faz um bem. um pouquinho, né? Então a gente usa isso para o nosso exame clínico para detectar. Claro, existem exames, existe muita coisa que a gente tem que ter certeza. O labirinto, ele é a central de comando. Imagina aquele aeroporto que tem a central de comando. É o labirinto, usa informação da meteorologia, do chão, usa informação do piloto, usa informação de todo mundo. Então, o labirinto é o centro do comando. Mas existem outras estruturas também que ajudam no equilíbrio, como o cerebelo, o próprio cérebro, os olhos, a musculatura. Regina, se alguém não tem músculo para ficar de pé, ela não vai ter equilíbrio, mas aí não é uma labirintite. Claro. Então, onde eu quero chegar é que existem várias causas para a labirintite. Então, a detecção da causa correta é que vai levar ao tratamento correto, porque a palavra labirintite é como se eu falasse, por exemplo, problema no coração, problema no sangue, problema no labirinto significa labirintite. Mas esta palavra, ela tem várias causas, tem vários motivos, doenças específicas que podem ser detectadas. Tá. São alimentos proibidos? Então, e agora? Como é que eu vou falar desse alimento aqui, ó? Ai, 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 ai. Chocolate. Eu acho que o coelhinho da Páscoa vai me pegar, gente. Existem alguns alimentos que são bons para o labirinto. Alguns alimentos não são bons para o labirinto. O que pode levar a problemas sérios no labirinto? Excesso de sal. É um problema, porque esse líquido que está no ouvido sofre com excesso de sal. Excesso de chocolate. Ah, mas eu adoro chocolate, eu vivo com chocolate. Come pouco. Come menos, porque se tiver labirintite pode prejudicar. Açúcar. Também. Esse hoje eu digo para vocês, é o maior vilão. Esse aqui gera muito problema. Mas nós temos alguns alimentos que são bons também. Por exemplo, nozes oleaginosas, ajuda muito. Nozes, castanha do Pará, tudo isso ajuda muito. Vamos para cá? Vamos para cá. Então, podemos continuar, doutor Jamal. Vamos falar sobre as causas da labirintite, né? Eu já estou até aqui com um modelinho. Ai, ótimo. Para explicar o que está na nossa tela aí, né? As causas da labirintite, como eu falei, podem ser várias, mas uma delas é o aumento da pressão do líquido desses canais. Tá. Quando aumenta a pressão, nós chamamos de doença de Meniere, que é quando aumenta a pressão. Então, a pressão aqui aumenta, não é a pressão do sangue, é a pressão do líquido no desses canais. Agora, olha o que eu trouxe para você, eu tô que tão bacana. curiosa para ver isso. O que será que é isso, hein? Todo mundo está perguntando, o que é isso que eu trouxe, hein? Isso aqui eu preparei, olha, para mostrar que nestes canais nós temos, então, as pedrinhas, lembra que eu falei? Líquido. Agora, se as pedrinhas ficarem no lugar errado, então elas podem dar tontura também. Vamos ver se a gente pega as pedrinhas migrando, ó as pedrinhas aqui, ó. Tá dando para ver? Ó as pedrinhas andando no labirinto. É exatamente assim, gente. Ó, as pedrinhas estão andando. E se as pedrinhas ficarem fora do lugar, pode ficar estimulando a parede do labirinto mesmo sem o movimento. Aí a pessoa tem ilusão de movimento, que é a tontura. Pedrinhas microscópicas. Microscópicas, não dá para ver, mas elas que estimulam as paredes de acordo com o movimento. Agora, se ela grudar, ela fica estimulando. Essas pedrinhas são formadas do quê? Cálcio? Também cálcio. Cálcio é uma das composições dela. Tem. Que interessante. É muito legal. Vocês entenderam? Vamos mostrar de novo aqui, que isso aqui é bem legal. Ó, quando a gente mexe a cabeça, as pedrinhas andam, tá vendo? E vão estimulando. E vão dizendo, ó, virei para a direita, virei para a esquerda, virei para a direita. E assim, nós temos as 3 dimensões. Canais assim, canais assim, canais assim. Adorei, doutor. Agora, na nossa tela, tem uma coisa que eu vou ter que falar sério aqui, viu? Fale. Porque isso é uma coisa complicada. Olha o que está escrito aqui, ó. Estresse. Estresse. Gente, vamos falar sério aqui. Estresse. Existe uma diferença enorme entre estresse e viver sob tensão. Vamos lá.
Estresse é uma doença. Estresse é um problema de saúde. Viver sob tensão é outra coisa. Por exemplo, as pessoas que têm alta produtividade, que estão sempre naquele trabalho, porque você que está em casa não sabe o que a Regina está fazendo no trabalho dela. Está cheio de gente aqui, tem um monte de câmera, né, Regina? É tenso, tem que estar tudo certinho. A gente curte, a gente gosta muito, mas tem todo um trabalho que exige adrenalina do nosso corpo, que é ótima. Por exemplo, você vai correr, legal, precisa de adrenalina. Agora, quando essa adrenalina ultrapassa os limites do necessário para você fazer a função, a adrenalina passa a prejudicar o corpo humano, fazendo com que a pessoa não desenvolva as suas funções. Então, viver sob tensão é bom. Estresse é uma doença. Estresse pode, com o aumento da adrenalina, dar infarto no miocárdio, derrame cerebral, pode gerar até depressão, pode gerar um monte de coisa, entre outras, labirintite. Então, gente, cuidado, existe uma linha. Viver sob tensão, legal, eu estou trabalhando, estou fazendo um monte de coisa bacana, eu trabalho muito. Mas estresse é doença, cuidado, né? E pode ser perigoso, né? Pode ser muito perigoso, sim, sem dúvida, né? A migrânia vestibular tem pessoas que têm dores de cabeça intensas, tipo enxaqueca. Na verdade, é mesmo uma dor de enxaqueca associada à tontura. Estas pessoas podem ter a migrânia vestibular. Então, quando a labirintite tem dores de cabeça intensas acompanhando, pode ser que seja. Agora, outras causas também: hipertensão arterial descontrolada, diabetes descompensado, tireoide, colesterol. Então, o labirinto, ele é sensível a várias causas externas, inclusive viroses, infecções crônicas nos ouvidos. Então, pessoas que têm vazamento de pus cronicamente, que não tiveram a chance de tratar, podem ter tontura também. São várias causas que podem levar à labirintite. Labirintite é um termo geral. O que é importante é procurar o tratamento. E essa história de que não tem cura, labirintite não tem cura. Gente, para com isso. O que é isso? Você não vai acreditar que em 2019 nós estamos com tudo isso da medicina, vamos deixar você sofrer, né? Pelo amor de Deus. Né? Tem cura e tem tratamento. Tem cura na maioria dos casos e tem tratamento em todos. Todos os casos precisam de tratamento. Falamos de todas as causas. Com certeza. E a bolinha? A bolinha. A bolinha. Bom, gente, você acha que remédio cura tudo, né? Eu vou falar uma frase que eu criei. Fale. Eu criei uma frase, eu vou olhar de frente para você aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha para mim. Nenhum remédio cura nenhuma doença. Ajuda o corpo a curar. Se o corpo não estiver preparado para receber ajuda do remédio, não adianta. Então, o remédio é legal. Mas existem exercícios para o labirinto. Aí a pessoa fala assim: ai, mas eu quando faço alguma coisa eu sinto tontura. Gente, é para sentir, porque eu tenho que estimular o labirinto para ele reagir. Isso pode ser feito com uma bolinha. Como você faz? Sentado, coloca a bolinha no chão, abaixa e pega. Coloca a bolinha no chão, abaixa e pega. Depois do outro lado, 10 vezes cada lado sentado. Depois de pé, joga a bolinha para cima, olhando a bolinha. Olha só. Sempre sentadinha. Pode ser de pé se a pessoa conseguir. Tá. Olha que interessante, quando você está olhando a bolinha, o mundo lá atrás ele está passando. É movimento, é. Tem um movimento. Depois você joga uma bolinha de uma mão para outra. Aí tem o mais difícil. Você vai andar jogando a bolinha de uma mão para outra, ó. Para quem tem labirintite é um desafio. Aí a pessoa vai falar: ai, doutor Jamal, pelo amor de Deus, você quer acabar comigo? Claro que não, eu quero curar você, eu quero te ajudar. Então, quando você gera exercícios nos quais a pessoa sente a tontura, isso treina o labirinto. Por exemplo, pessoas que sentem tontura quando andam de carro, que dá ânsia, tudo. Atividade física, como por exemplo,
ginástica olímpica, dança. Dança é muito bom. E isso porque a pessoa fica mexendo. Aí elas falam, eu tenho tontura. Vai devagarinho. Isso treina o seu labirinto. O exercício da bolinha eu posso fazer com limão? Pode fazer com limão, uma pode bolinha fazer de com uma bolinha de tênis. tênis. Tá, Né? perfeito. Só que, obviamente, é necessário um diagnóstico médico para ter certeza de que a reabilitação vestibular, que é esse trabalho que eu estou chamando dos exercícios, tem indicação. Isso é um trabalho médico e fonoaudiológico. Então, precisa do diagnóstico. Perguntas do pessoal de casa, como eu falei, vamos começar pela pergunta da Cristina, é isso? Da Cássia, perdão. Cássia, isso. Gripe mal curada pode causar labirintite? Pois é, a gripe, ela pode sim causar a labirintite, porque o nariz é ligado ao ouvido. Muitas vezes, sabe quando você está gripada em casa e sente o ouvido meio tampado? Isso pode dar tontura também, além do próprio vírus poder atacar diretamente o labirinto. Então, tonturas após uma gripe nunca é normal. É alguma complicação, é melhor ver o que é. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pelo Wagner. Por anos, tive fortes crises de labirintite, mas não tratei. Descobri há pouco tempo que estou com um grau leve de surdez. A perda auditiva pode ter sido causada pela labirintite? Olha, Wagner, você não tratou porque você foi levando. A hora que o negócio apertou é que você quis tratar, né? Lembra que eu falei, Wagner, que ouvido serve para ouvir e equilibrar? Então, sim, lesões do labirinto e lesões da cóclea, que é o caracol, o nervo auditivo, andam juntas. Pode haver lesão auditiva com perda auditiva, zumbido e tonturas também. Isso configura a labirintite. Wagner, trata que vai dar certo. Não fica com essa história aí de eu vou levando, não. De jeito nenhum. Perfeito. Né? Próxima pergunta enviada pela Jaqueline. Quais exercícios físicos são recomendados para quem sofre com a labirintite? Sempre que faço qualquer movimento brusco, sinto que dou uma girada gigantesca. É, Jaqueline, nós falamos aqui, a gente tem que estimular que você faça esses giros naturalmente, de modo progressivo, de modo variado, porque você não pode repetir sempre o mesmo giro. Tem que ser movimentos aleatórios, você tem que ir se movimentando, como eu disse. Dança é muito bom, ginástica olímpica, circo, capoeira, natação que você fica virando. Tudo isso ajuda muito, porque estimula o labirinto. Se você sente tontura durante a atividade física, tenha calma, vai treinando. Por que a patinadora de gelo gira, de repente ela para e não cai? Por quê? Por quê? Porque ela treinou o labirinto. Anos treinando o labirinto. Porque se a gente der 3 voltas aqui, já dá tontura. Então, e ela... agora, se você, a bailarina, a patinadora, fica girando tanto fazer esse exercício... Treina o labirinto. Provei pra você. Então, faça as atividades físicas que vai ajudar. E faz mal treinar em excesso? Girar em excesso? Olha, é assim, deve ser um treinamento progressivo. Assim como nós não podemos pegar 100 quilos de uma vez no braço, pode ter uma lesão, também não pode girar em excesso, não. Tem que ser um trabalho progressivo. Por isso que eu falo, primeiro o diagnóstico, depois orientação médica e fonoaudiológica. Mas quem vai mandar no seu tratamento é seu médico. Cuidado, se você sozinho em casa falar eu vou fazer porque eu vi, não é assim. Nós estamos orientando o que existe. Exato. E a escolha deve ser feita de modo técnico e específico. Perfeito, doutor Jamal. Tá bom? Mais uma pergunta enviada pela Helena. A labirintite pode causar taquicardia? Sim, na crise de labirintite, o coração acelera, começa a suar, dá ânsia de vômito, a mão fica toda molhada, os olhos começam a se movimentar involuntariamente, começa a pessoa a sentir aquela sensação horrível. Olha, é muito ruim, pode sim dar taquicardia, mas não é uma taquicardia crônica, ela não vai ter um problema crônico no coração. Só naquele momento, porque realmente a pessoa passa muito mal. Gente, uma mensagem. Labirintite, ela não mata, mas ela é um sinal de que tem algo errado. Portanto, procurem tratar. Eu insisto muito com vocês, porque como o Wagner nos perguntou agora há pouco, vai levando. Não.
temos que ajudar. Eu tinha duas perguntas. Uma era essa, se labirintite mata, e a outra, labirintite provoca ânsia de vômito? Provoca ânsia de vômito, a pessoa vomita às vezes, muitas vezes, é difícil. A crise é muito ruim, sem contar uma das piores coisas que é o que você falou, perda de autonomia. A pessoa não tem controle sobre o próprio corpo e aí fica com medo de sair de casa, medo de levantar. Aí é pior ainda, às vezes entra até em depressão por causa disso. Né? Dr. Jamal Azan é médico otorrinolaringologista, essa sumidade no assunto. O site do Dr. Jamal é jamal.com.br. Jamal, como se fala? Jamal, jamal.com.br. Muitíssimo obrigada. Eu estava com saudades do senhor. Muitas. Não demora. Foi bem legal. Aproveitem, mesmo. gente. Boa Páscoa, obrigado, bom feriado. você também. Até breve. Até, Muito obrigado. obrigada. Tchau, gente.